E aí pessoal, tudo certo? Depois de um acontecimento nunca visto antes pela humanidade, onde um buraco imenso surgiu do nada no centro de uma grande cidade, um grupo de pessoas sobreviventes que caíram dentro dele tem se deparado com animais pré-históricos enormes e um grande desafio para sobreviver. Nos episódios 3 e 4, nessa parte 2 da série chamada Labreia, veremos a continuação dessa incrível história e o que essa galera fará para não morrerem nesse insano acontecimento. Sejam muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes e vem comigo para esse recap da vez. No final da primeira parte, vemos Gavin descobrir que suas visões estão relacionadas ao local onde as pessoas que caíram dentro do buraco estão. Então agora os agentes do governo querem o mandar para explorar o local e com sua ajuda encontrar os sobreviventes. Já no Labreia, dentro do ônibus, Ivy acorda de um pesadelo de quando caiu no buraco e se despediu de sua filha. Em seguida ela vê que Josh estava melhor e depois tenta ver como Sam estava. Porém Riley lhe impede, dizendo que ela deixou seu pai para morrer, mas que entende, pois se fosse para escolher entre ela e seu pai, ela escolheria ele. Lá fora, uma fila é formada para organizar a distribuição de alimentos que estavam bem escassos. Um deles até causa uma discussão dizendo precisar ter que comer mais. Enquanto ainda discutem, um bicho preguiça gigante surge de dentro da mata e vai lentamente em direção a eles, fazendo com que todos corram de medo e então ele come toda a comida que restava ali para eles naquele lugar, deixando-os numa situação preocupante. Na base da Força Aérea dos Estados Unidos, a cientista-chefe Sophia diz para Gavin que está quase tudo pronto para a missão de resgate das possíveis pessoas que tenham sobrevivido à queda, e que estavam criando um mapa de como seria toda aquela área há 10 mil anos antes de Cristo para assim o piloto conseguir se situar melhor quando chegar lá. Gavin então pergunta quem irá pilotar e Sophia responde que ainda estão selecionando o piloto. Gavin então se candidata, porém Sophia diz que ele não está mais na Força Aérea Nacional e que tinha sido muito difícil conseguir com que aquela missão de resgate fosse aprovada, por isso então será melhor eles não irem contra os protocolos. Gavin então pede que pelo menos ela considere escolher um piloto que ele conhece há muito tempo e que ele confia muito. Sophia vê os arquivos e fala que realmente ele estava na lista de candidatos e diz que fará o possível para selecioná-lo. Voltando aos sobreviventes, eles veem que perderam completamente tudo o que restava de comida. Scott então, vendo a criatura que acabou de comer tudo, diz que aquele animal é um bicho preguiça gigante que viveu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo e que aquele lugar era a casa dele. Ele completa dizendo que acredita que quando caíram pelo buraco, de alguma forma foram parar naquele período pré-histórico. Ivy concorda com Scott, pois lembra dos tigres dentes de sabre que as colinas que viu eram muito semelhantes às que existem em Los Angeles. Sendo que o que levaram eles até ali foi aquele buraco que para eles agora é uma fenda brilhante verde no céu. Lucas acha aquilo tudo maluquice e diz que vai procurar por alguém que possa lhes dizer como sair dali. Ivy concorda que terão sim que buscar respostas, mas não conseguirão se morrerem de fome e então sugere caçar para isso não acontecer. Nesse momento, indo para a base da Força Aérea, vemos Levi, o homem na qual Gavin sugeriu como piloto para a missão de resgate. Enquanto estava indo para a base, ele tem flashbacks do passado, lembrando do dia em que foi transferido para um outro país e se despediu de Gavin com sua família. Ele tenta aconselhar Gavin a deixar essas histórias de visões estranhas, pois senão iria perder sua família. Mas Gavin se irrita com seu conselho, dizendo saber disso, que porém não podia controlar e que isso estava lhe tirando tudo, até mesmo não podendo mais voar como fazia antes daquilo tudo começar. Ele então chega ao local onde estavam preparando tudo para a missão e se encontra com Gavin. Ele lamenta por Ivy e Josh e fala que o informaram no caminho que Gavin poderia localizar os sobreviventes. Ele confirma e Levi comenta que as visões que ele vem tendo todos esses anos então de fato eram reais. Sophia chega e os leva para verem os preparativos da missão. Lucas está à procura de alguma pessoa da região que possa lhes dizer onde estão quando sua mãe chega querendo acompanhá-lo para diminuir os riscos de andar sozinho por aí. Ele então mostra para ela a mesma armadilha no qual o tigre tinha caído antes quando atacou Ty e Ivy, que alguém o tirou de lá e depois cobriu novamente a armadilha. Então os dois juntos saem à procura da tal pessoa. Ivy e Ty conseguiram pegar um coelho em uma armadilha montada por Ivy, quando de repente um urso enorme surge como se fosse atacá-los e Ivy solta o coelho na tentativa de desviar a atenção do urso. Porém ainda assim ele acaba correndo atrás dos dois. Ty vê uma pequena entrada numa rocha e chama Ivy para se esconderem lá. Porém quando o urso tenta entrar, faz cair várias pedras e assim bloqueia a entrada. No acampamento, Sam, devido à queda, fica com um inchaço na coluna e com isso não consegue andar, sendo então preciso drenar o líquido desse inchaço para que assim ele possa ter uma chance de andar novamente. Então pede sua filha para que ela faça esse procedimento, porém ela fica com medo, lembrando ter largado a faculdade de medicina. Mas ele insiste, dizendo que somente ela pode conseguir fazer isso. Ela então pede ajuda a Josh e Scott para que eles encontrem álcool e alguma coisa que ela possa usar como anestésico. Ainda presos na caverna, Ty tenta remover as pedras que caíram na entrada, mas não consegue. É aí então que eles decidem explorar melhor o lugar para ver se encontram alguma outra saída. Quando de repente veem que alguém se aproximava e percebem se tratar de Mary Beth com seu filho Lucas. Eles dizem que estavam ali procurando por alguém que lhes ajudasse. Quando então Lucas percebe que a entrada desabou e ele diz que era a única saída dali. Porém Mary Beth diz que teve uma parte lá atrás que se dividia em duas e que eles não chegaram a explorar. Ela então imagina que talvez possa ter uma saída por lá. Então todos seguem Mary Beth.
Enquanto isso, Scott com Josh levam um pacote de heroína que antes Riley com Scott encontraram no porta-malas de um dos carros que agora sabemos que pertence a Lucas. Como não tinha álcool e nem anestésico em nenhum lugar, levaram aquela droga por ter um efeito anestésico e com ela poderiam usar em Sun para Riley fazer o procedimento médico nele. Já na base militar, Sofia mostra para Gavin e Levi o mapa que eles construíram da era Pleistocena, para assim ter como se orientar quando chegassem ao local. Com base no que Gavin tem visto em suas visões sobre o lugar, eles montam um plano de voo e pousam em uma clareira que existia perto de um rio onde possivelmente estariam os sobreviventes. Eles então começam a elaborar toda a estratégia. Enquanto isso, Gavin diz para Levi que Izzy gostaria de vê-lo antes de partir. No ônibus, Riley começa o procedimento para drenar o líquido da coluna de seu pai, que já estava anestesiado com a droga que o deram. Ele consegue ainda ter lucidez para dar algumas instruções para Riley, mas certo ponto acaba adormecendo e ela fica nervosa por não ter certeza do que fazer a seguir. Na caverna, Eve com os outros continuam procurando uma maneira de sair dali. Eles caminham bastante e por fim dão num ponto sem saída, porém com um buraco cheio d'água. Tai fala que naquele poço tem algas que só podem ter vindo de algum lugar que tenha luz do sol e sugere mergulhar para procurarem uma saída. Eve discorda, achando ser perigoso, e enquanto discute isso com os outros, Tai pula na água. Alguns minutos se passam e ele retorna dizendo que tem uma saída do outro lado, porém diz também que havia algo que eles precisavam ver. Quando eles saem do outro lado, Tai mostra a eles um cadáver com a camiseta da faculdade de Kelson Valley, Mojave, Califórnia. Eles se perguntam como ele chegou ali e notam, com base nas várias marcas na parede, que parecia ter passado muitos anos naquele lugar até que atirou em si próprio. Lucas então diz que se ele passou ali esse tempo todo e nunca achou o caminho de volta para casa, eles também não irão. De volta ao acampamento, Riley, com o apoio de Josh, consegue drenar o líquido da coluna de seu pai. Então, passado algum tempo, ele finalmente acorda. Riley pergunta se ele estava bem e se conseguia sentir as pernas. Sun responde não saber ao certo e se esforça para tentar mover as pernas, mas não consegue. Porém, depois de tentar mais vezes, acaba conseguindo ver um leve movimento nos pés, indicando que o procedimento feito por Riley deu certo. Depois de saírem das cavernas, Eve e os outros decidem guardar segredo sobre o cadáver que encontraram ali. Quando então Eve encontra vários cogumelos em uma grande árvore e diz que são comestíveis. No acampamento, os outros já estavam famintos esperando algo. Eve com os outros então chegam e lhes trazem bastantes cogumelos. Porém, quando perguntado sobre ter encontrado ou não alguém nessa caçada, eles dizem que não, mantendo o cadáver em segredo como decidiram. Na base, Levi se prepara para iniciar a missão de resgate. Porém, Gavin lhe pede um minuto a sós e lhe entrega o anel de noivado de Eve, lhe pedindo para entregá-la quando a encontrasse. Levi e Gavin estão num clima tenso, pois pouco antes de iniciarem a missão, Levi confessou para Gavin que amava Eve desde muitos anos atrás. Porém, ignorando isso pela missão, Gavin deseja boa sorte a ele na busca pelos sobreviventes. No acampamento, Tai confessa para Eve o motivo de ter tentado atirar em si próprio mais cedo, dizendo que alguns meses atrás foi diagnosticado com um tumor no cérebro em estágio terminal, onde depois disso se afastou do trabalho, afastou a esposa de si mesmo e por isso também que andava com aquela arma, mas diz que Eve não deveria mais se sentir culpada pelo acidente que aconteceu com sua filha Izzy, que a fez perder uma das pernas. É aí então que Eve confessa para ele que na verdade não foi porque ela estava trabalhando que não pôde buscar sua filha no colégio, e sim porque estava com uma outra pessoa. Deduzimos então aqui que essa pessoa se tratava de Levi, por isso esse peso de culpa tão grande que ela carrega sobre si. Nesse momento, Levi já estava pilotando o drone para entrar na imensa cratera. Porém, depois de iniciada a descida, começa a receber algumas interferências incomuns nos controles, até o ponto do motor de um dos lados pegar fogo e perder totalmente o sinal de contato com a base. Todos ficam em uma só tristeza, achando que Levi morreu numa possível queda e devido ao grande estrondo que aconteceu. Porém, vemos logo em seguida no Labreia um homem pendurado numa árvore por um paraquedas e logo descobrimos se tratar de Levi, que ainda estava vivo. Alguns momentos antes, Josh e Scott comentam sobre os planetas e seus nomes. Scott fala que o nome de Marte só será dado a ele dali a uns 9.000 anos à frente. Quando então Riley chega apreensiva dizendo que uma outra pessoa precisa fazer uma cirurgia improvisada assim como foi feita em seu pai. Os garotos logo então ficam apreensivos, mas Riley fala que era apenas uma brincadeira. Scott porém diz que mesmo que precisasse novamente da droga não daria mais, pois ele a enterrou na floresta. Riley então o questiona se caso o dono vier atrás querendo ela de volta o que farão. Scott despreocupado diz que o dono deve estar morto. Porém sabemos que não e vemos logo em seguida ele, Lucas, indo atrás da droga onde ele colocou. E não a achando, vai atrás de saber com sua mãe e a acusa de ter pego, perguntando onde ela a colocou. Marybeth nega e diz não saber, então Lucas a deixa. Sun conversa e mostra uma foto de sua família para Eve. Quando então da fissura verde brilhante no céu, eles e todos os outros veem uma aeronave cair. O dia amanhece e eles se preparam para irem até o local da queda, que fica a cerca de alguns poucos quilômetros à frente. Alguns se voluntariam para essa busca, porém antes de saírem, Scott vê Lucas pegando uma arma no carro onde eles acharam as drogas e deduz na hora que tudo pertencia a ele, ficando assim com uma cara de apreensão. Eles então seguem a caminhada e, certo ponto, veem o paraquedas onde Levi estava pendurado, porém sem ninguém lá agora. De repente eles começam a ouvir rugidos de tigre e disparos de arma. Logo em seguida Levi aparece e se encontram.
Ele abraça Eve e Josh e explica que estava ali numa missão para resgatá-los, porém um dos motores de seu avião começou a pegar fogo e ele teve que ejetar, mas se encontrar o avião poderá consertá-lo para terem uma chance de voltarem. Eve então diz que o viram e estavam indo na direção dele, e logo todos seguem para lá. De volta a Los Angeles, Gavin está tomando um chá enquanto assistia às notícias sobre a cratera imensa, onde a jornalista falava sobre explosões que aconteceram lá dentro e o governo não dava informações. Então, enquanto ainda assistiam, um terremoto começa a sacudir toda a casa e Gavin corre até onde estava Izzy para a proteger. Mas não demora muito e logo o terremoto passa. Jessica chega logo em seguida e diz que recebeu um alerta no seu celular sobre o terremoto informando que o epicentro foi perto do sumidouro, ou seja, perto do buraco imenso. Izzy acha que tem algo a ver com o avião de Levi que caiu e Gavin diz que vai atrás de informações. Vemos então logo em seguida ele chegar na base militar, mas antes de descer do carro tem visões novamente e agora com Levi no momento em que ele encontra com Eve e os outros. Ele então vai até a sala da cientista-chefe Sofia, porém ela não estava lá. É aí que Gavin vê uma pasta contendo alguns arquivos sobre ele. Quando abre, vê fotos da cratera que se abriu em Mojave no dia do seu acidente de avião e uma outra foto da doutora Sofia com uma mulher perto da cratera. O agente Adam então aparece e informa que Sofia não estava, pois tinha tirado o dia para si própria, dizendo estar mal pelo que aconteceu na noite do dia anterior com o piloto Levi, imaginando que ele morreu e se sentindo culpada por isso. Enquanto ainda falava, Gavin o corta dizendo que Levi estava vivo, pois o tinha visto em suas visões. Adam demonstra acreditar e até diz que fica feliz em saber disso, mas diz também que isso não mudará nada. Gavin então indaga em como ele pode falar isso, dizendo que agora só precisam descer lá novamente com outro avião. Mas Adam diz que não haverá outra missão de resgate, dizendo que cerca de 1 hora após a aparente explosão do avião de Levi, os geólogos do governo notaram atividades sísmicas no sumidouro, e deduzem que isso foi o que causou o terremoto e que não poderiam arriscar mandar outro avião onde caso exploda também aconteça o mesmo terremoto ou ainda pior. Completa dizendo que não há mais nada que eles possam fazer agora. Gavin então vendo que ele não seria convencido naquele momento, somente diz que entende. Porém antes de sair da sala, pega os arquivos que viu sobre a mesa e os leva consigo. Já no La Brea, o grupo junto com Eve e Levi estão caminhando em direção ao avião, porém Levi começa a se sentir mal e admite que quando caiu se cortou e que perdeu muito sangue. Josh e Scott descem até um riacho ali perto para pegarem água, quando Scott fala para Josh sobre ter descoberto quem era o dono da droga que eles acharam no carro. Josh diz que ele então desenterra e deixa onde estava, mas Scott diz que estava muito chapado e muito escuro quando enterrou, portanto não lembrava mais onde era o local. Eles então combinam de não dizerem mais nada sobre isso para que por fim caia no esquecimento de Lucas. Quando voltam com a água, o rastreador do avião começa a captá-lo a cerca de 1,5 km à frente, então logo todos se apressam para chegarem lá. Enquanto isso, no acampamento, Tony e Billy ainda tentam consertar um carro quando Sam chega e diz que realmente seria muito útil um carro agora. Ty e um outro homem chamado Ed chegam de uma caça e trazem vários coelhos. Ed deixa os coelhos para Ty limpar e se dirige para a tenda, quando ao que parece algo chega por trás dele que quando percebe fica com um semblante de medo. Quando então vemos Verônica e sua irmã Lily que estão lendo. Lily vê Tony e Billy e comenta sobre como eles foram legais com ela quando Verônica foi em busca de encontrar o corpo de seu pai para o enterrar. Porém Verônica fica irritada dizendo que ela não conhece eles. Mas Lily diz que nunca irá falar nada sobre o segredo delas e que essas regras eram de seu pai que agora estava morto. Assim que ela acaba de dizer isso, Verônica lhe dá um tapa e ela sai correndo para a mata. Quando então algo se aproxima dela e ela tropeça no corpo de alguém que logo vemos se tratar de Ed, que estava morto e cheio de veias pelo corpo todo. Vendo isso, Lily então começa a gritar em pânico. Verônica, que já estava atrás dela, logo chega ao local e vê também o corpo de Ed. Todos os outros chegam logo em seguida e perguntam o que aconteceu. Verônica diz que só ouviu os gritos e quando chegou o homem estava ali daquele jeito. Mary Beth, desconfiada de Verônica, pergunta o que Lily viu, mas ela não responde. Ty diz que ela deve estar em choque e Sam pede para que levem ela de volta ao acampamento, dizendo também para que todos os outros voltem e ninguém saia sozinho até descobrirem tudo o que aconteceu. Gavin chega em sua casa e tenta contato com a doutora Sofia, mas não consegue. Izzy com Jessica chegam e Gavin lhes informa sobre o cancelamento das missões de resgate aos sobreviventes no sumidouro, mas diz também que podem ter uma outra maneira de tentarem por eles mesmos chegarem até onde Eve e os outros estão. Ele então mostra que, de acordo com os arquivos que pegou do escritório de Sofia, 4 outros eventos parecidos com esse de agora em Los Angeles já aconteceram antes. Porém o problema é que não está conseguindo falar com Sofia. Jessica então pergunta se a mulher na foto junto com Sofia não poderia os ajudar. Gavin diz não saber quem ela é, mas que claramente deve estar envolvida nisso tudo. É aí que Izzy lembra da tal mulher dizendo que ela tem um rancho na cidade de São Luís Obispo, que fica a cerca de uns 300 km de distância dali. Então Gavin e Izzy se propõem a encontrá-la. Já no La Brea, Eve e os outros estão atravessando um rio que estava com as águas rasas. Quando de repente, já perto de terminarem a travessia, Riley diz sentir que algo tocou em sua perna. Vemos então se tratar de uma serpente enorme que estava começando a se enroscar nela quando de repente a puxa para baixo. Levi rapidamente mergulha para encontrá-la, mas não consegue e ficam por um instante sem ver nenhum sinal dela.
quando então Eve vê um movimento mais à frente e percebem que ela já estava totalmente enrolada pela serpente. Levi novamente mergulha para ajudá-la e com sua arma consegue matar a cobra e felizmente salvar Riley. Então rapidamente todos saem dali. Enquanto isso, Sam descobre que Ed morreu eletrocutado e não fazem ideia do que pode ter causado isso. Mas acham que Lily pode ter respostas e Mary Beth pede para Ty tentar fazer com que ela fale alguma coisa, já que ele era terapeuta. Eve e os outros enfim conseguem chegar ao avião, porém Levi verifica que o compressor do motor estava completamente danificado e assim não podia levantar voo. Também não podia repará-lo sem os itens necessários. Felizmente para eles, Levi veio com bastante suprimentos de comida para todos. Eles então arrumam tudo para poderem levar a comida para os outros que estavam no acampamento. Levi volta ao avião para pegar mais alguma coisa e vemos que era o anel que Gavin tinha pedido para ele que quando encontrasse com Eve a entregasse. Enquanto ele coloca no bolso da farda, vê um sinal captado no radar do avião a cerca de uns 8 km ao sul dali. Eve se pergunta o que poderia estar enviando um sinal ali. Levi fala que poderia ser alguém para ajudá-los, então decidem passar a noite ali perto do avião e ao amanhecer seguirem para lá. A noite logo cai e enquanto todos comem ao redor de uma fogueira, Levi comenta sobre como seu braço cortado agora estava bem melhor graças a Riley, que aproveita para falar também que tinha feito um procedimento na coluna de seu pai. Quando então Scott logo interrompe e tenta mudar o assunto com medo de que fosse falado sobre a droga que pertencia a Lucas, que ele achou e depois enterrou. Mas Riley insiste em dar os créditos a ele, dizendo que Scott quem teve a ideia de usarem como anestésico a heroína que encontraram, porém também revela a todos ali que depois disso Scott a tinha enterrado. E isso, claro, deixa Lucas agora de olho em Scott. Depois disso, Eve se senta em um tronco um pouco afastado dos outros. Levi chega e fala para ela sobre as visões que Gavin sempre teve, dizendo que eram reais e que por causa dele foi que ele conseguiu chegar ali. Eve fica perplexa com isso, pois sempre desacreditou nas visões de Gavin, achando que eram somente delírios dele, mas agora tudo estava de fato fazendo sentido. Levi então lhe entrega o anel, dizendo que Gavin viu ela perdê-lo e por isso conseguiu achar de volta perto da rocha que ela deixou cair. Eve então diz que precisa de 1 minuto sozinha, e Levi a deixa. Nesse momento, Gavin e Izzy estão chegando no rancho da mulher que ele viu na foto com Sofia, chamada Rebecca, que estranhamente já sabia o nome de Gavin e era como se já estivesse o esperando. Quando então vemos que Sofia também estava lá e que elas duas estavam trabalhando juntas. Gavin então diz que Levi está vivo, que porém Ada não iria mais permitir missões de resgate e que queria informações sobre as outras fendas que surgiram fora de Los Angeles para assim poder descer por elas. Porém Sofia fala que todas as outras se fecharam, mas que tem um outro jeito de ir pela de Los Angeles mesmo sem a permissão do governo e então chama Gavin para lhe mostrar algo. Eles chegam ao celeiro, porém com uma entrada sofisticada que os leva a um galpão onde vem um outro avião semelhante ao que Levi usou para entrar no buraco. Porém Rebecca fala que nesse fizeram algumas alterações para que não aconteça o que aconteceu com o de Levi. E Sofia completa dizendo que as modificações que fizeram foi com base numa missão anterior na fenda aberta de Mojave, onde enviaram uma equipe exploratória, porém quando atravessaram a luz verde, a fenda se fechou antes que eles pudessem voltar. Rebecca diz que com as modificações que fizeram nessa aeronave não acontecerá o mesmo que a de Levi, porém o piloto que ela tinha para isso amarelou quando viu o que aconteceu com ele e que agora precisam de Gavin para isso. No acampamento, Ty começa a conversar com Lily mesmo contra a vontade de Verônica. Ela de início não fala nada, mas logo depois que Verônica tenta tirá-la de lá à força, ela então começa a falar e diz que quem matou Ed foi um velho e que nas costas dele tinha uma marca de mão. Então vemos logo em seguida um velho senhor com as mesmas características ditas por ela os observando da floresta. Nesse momento, Eve e os outros caminham em direção ao sinal que viram no radar do avião. Enquanto se dirigem para lá, Levi fala para Eve que Gavin também agora sabe sobre o caso deles dois. Quando então eles chegam no que parece uma aldeia primitiva e Levi fala que seja o que for, o sinal vem de lá. Eles se aproximam da entrada daquele lugar e entram para encontrarem respostas. Porém vemos que acima daquela porta principal havia a mesma marca que vimos nas costas do velho na floresta, dando a entender que ele fazia parte daquela aldeia. E aí galera, vocês estão gostando dessa nova série aqui no canal? Se a resposta for sim, me façam saber, deixando aí nos comentários que vocês querem a continuação, beleza? Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!